Eu sei que tá me vendo. Aparece, senão vou queimar suas flores. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos continuar aquela análise dos filmes e animações do universo dos 952 da DC. E a animação de hoje é especial. Isso porque ela trouxe aí pela primeira vez uma certa equipe aí nas animações que, olha, essa equipe... ela merecia estar em muito mais coisas, merecia estar em série, em filme, em mais animações. Isso porque nós chegamos no 8º filme desse universo e a DC nos trouxe a equipe da Liga da Justiça Sombria. Mas a grande polêmica nessa animação, essa equipe é o destaque do filme ou o Batman. É que durante essa nossa retrospectiva aqui dos filmes e animações que a gente tá vendo desse universo, o Batman ele já teve uma porrada de animação até o momento e até participou de outros filmes. E esse filme aqui do Liga da Justiça Sombria não foi uma exceção, embora até o nome dele não esteja no título. Enfim, chegou a hora da gente analisar então essa animação do Liga da Justiça Sombria. E aí, a equipe tá legal nesse filme aqui ou não? E o Batman atrapalhou ou não? Vamos falar tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aqui o bate-like, deixe seu bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Deixe aqui nos comentários se você gosta do Liga da Justiça Sombria, se já tinha visto essa animação. Dito isso, como eu falei na abertura, essa animação então faz parte desse universo dos 952, essas animações que fizeram um universo conectado da DC. E ele é o 8º filme então nessa linha cronológica. E nós já fizemos uma análise então de todos os filmes anteriores a esse, tem uma lista aqui na playlist do canal, dá uma olhadinha depois lá. Essa então é a primeira vez que essa equipe da Liga da Justiça Sombria ganha um filme. Embora ela já tenha tido quadrinhos próprios, nunca tinha tido uma animação só dela. Aqui, quando uma força mística desconhecida assombra o planeta, cabe ao Batman reunir uma equipe especialista nessas artes para deter essa ameaça. E essa animação então foi lançada em 2017. E bora então começar essa análise de Liga da Justiça Sombria. O filme inicia com até cenas bem pesadas. Em todo o mundo, as pessoas de repente começam a entrar em pânico, quando começam a ver todos ao seu redor como monstros demoníacos. Essa pessoa aqui sai atropelando civis inocentes, enquanto essa outra, detida pelo Batman, tenta matar o seu próprio filho, achando que ele é o catiço. Superman e Mulher Maravilha também se deparam com outros casos ao redor do mundo. E mais tarde, na Sala da Justiça, o Superman mostra aos outros membros que vários casos assim aconteceram ao longo do mundo. E aqui podemos ver novos membros da equipe, como o Gavião Negro e o Lanterna John Stewart. E esse começo aqui envolvendo pessoas tendo ilusões, vendo os outros como os demônios, e até colocando os casos aqui mais pesados, já dá meio que o tom aí do filme, de que esse filme vai envolver realmente algo mais sobrenatural. E outro detalhe interessante é quando corta aí para essa cena da Liga e você vê que a Liga ela já tá se expandindo. Mostrando inclusive até outro Lanterna Verde, fora o Hal Jordan que já tinha aparecido nesse universo, e agora tem aí o John Stewart. A maioria dos membros da Liga chega à conclusão de que algo mágico deve estar envolvido nisso. Apesar de ter suas próprias experiências anteriores com magia, o Batman expressa o seu ceticismo e vai embora. Recomendo passarem mais tempo nas ruas, em vez de ficarem voando sobre elas. Mas quando ele volta para casa, ele parece que entra num filme de terror, pois ele sofre uma espécie de possessão e apaga por alguns segundos. Quando ele volta a si, o Bruce encontra a palavra Constantine escrita em todas as paredes do seu quarto, de um jeito bem bizarro. E aqui a gente já tem então a abertura do filme, E depois dos créditos, pra mim aí vem uma cena 10 de 10, que é quando nós temos a apresentação então do Constantine. Em uma cena flashback de 5 dias atrás, temos o ocultista John Constantine e o Jason Blood jogando uma partida de pôquer em Las Vegas, com um trio de demônios. Não tem como ficar melhor que isso. Em toda essa cena, o Constantine já mostra sua personalidade marrenta, até que o jogo chega numa aposta de alto nível, onde o John oferece a sua casa mágica, a Casa dos Mistérios, em troca de uma caixa de artefatos dos demônios, que inclui um item chamado de Pedra do Sonho. No entanto, ambas as partes trapaceiam no jogo, e quando o Constantine expôs os truques dos demônios, eles os atacam. Ele tem um arquipélago e namorou a Claudia Schiffer. O que você acha disso? E olha, seja qual mídia que for, eu acho muito difícil superar essa cena aqui de introdução do Constantine. Porque colocar aqui o Constantine jogando pôquer com demônios, você simplesmente consegue apresentar aí todas as facetas e de tudo que é legal no Constantine em poucos minutos. Fora que só o cenário também, visualmente, é tudo legal, Ver eles imaginando ali numa partida de pôquer em Las Vegas. Mas voltando pra história, lembro lá que o Jason Blood tava junto ali com o Constantine nessa partidoca aí de pôquer. No aperto, o Constantine faz uma magia para controlar o Jason e fazer ele liberar o seu alter ego, o demônio Etrigan, que derrota esses demônios, mas não antes que eles jurassem vingança contra o Constantine. O Jason briga com John por ter feito algo que ele não queria. E enquanto Constantine vai embora na sua casa, o Jason o chama de babaca
e que ele não liga pra mais ninguém fora ele. E assim, ó, isso vai ser algo corriqueiro, pessoas xingando Constantine pelo comportamento dele. Isso vai se tornar quase um padrão no filme. Até porque, de fato, esse vai ser um dos arcos que o filme vai querer fazer e mais vai fazer melhor, que é no Constantine partindo desse cara bem egoísta, assim, pra realmente se importar com as pessoas. Em Gotham, acompanhamos um show brabo de magia feito pela nossa feiticeira favorita, a Zatanna. O Batman visita ela após essa apresentação, e fica na cara que eles já se conhecem há bastante tempo. Ele começa a perguntar sobre o Constantine, com quem a Zatanna teve uma história romântica decepcionante no passado. Só que essa conversa é interrompida quando o desafiador, o Boston Brand, possui o corpo do Batman e diz a Zatanna que ela precisa ver o John. Mas ele não consegue ficar muito tempo no corpo do Bruce devido à resistência mental do morcegão. A Zatanna promete explicar tudo ao Batman no caminho da casa do Constantine. E aí temos o grande primeiro momento de humor, que são os três andando no Batmóvel e o desafiador reclamando que tá no assento para criança. Beleza, mas eu vou na frente, hein? E sim, embora seja realmente um filme da Liga da Justiça Sombria, ele vai ter esses respiros de humor, principalmente envolvendo com Batman. Que isso eu até entendo que é pra trama não ficar 100% séria sempre nesses casos sobrenaturais, e de vez em quando dar uma relaxada aí com humor. No Batmóvel, a Zatanna fala brevemente sobre a origem do desafiador. O Batman até conhece o nome do trapezista, e a Zatanna fala que ele foi assassinado devido às inúmeras tretas que o Boston tinha em vida. Só que uma deusa o trouxe de volta à vida nessa forma, para ele solucionar o seu assassinato e depois levar criminosos à justiça. No caminho para o Constantine, eles são atacados por um redemoinho mágico convocado por um feiticeiro desconhecido. O trio, por pouco, consegue entrar na casa do John, com o Batmóvel sendo destruído em seguida. O Batman explica os casos estranhos que estão acontecendo, e o Constantine até faz uma magia aqui para o desafiador ficar visível para todos. E essa Casa dos Mistérios, ela realmente é cheia de surpresas, porque ela também acaba se tornando física, se materializando numa forma que todos conseguem ver, numa entidade tão chamada de Orquídea. E detalhe que ela começa a ler a mente e personalidade de cada um, e acaba revelando que a Zatanna ainda tem sentimentos pelo Constantine, e também sobre todo o lado trevoso do Batman. Ela pergunta como o Bruce consegue viver assim, e ele responde que ele tem um mordomo. Como vive com isso? Eu tenho um mordomo. Tá, mas essa aí vocês têm que combinar que essa foi engraçada. O grupo se reúne para compartilhar informações, e após algumas discussões entre o John e a Zatanna, eles decidem formar uma equipe para investigar a causa e o motivo dessas ocorrências sobrenaturais. E nessa cena aqui da animação, dá pra ver que o papel mesmo do Batman vai ser aquele personagem orelha na trama, que é como chama os personagens que geralmente são os protagonistas, que é quando eles entram num mundo novo e aí ele precisa ficar sempre escutando as regras desse mundo para nós espectadores também ficarmos sabendo. Então por isso que muitos chamam aí de personagens orelhas. E o Batman claramente está fazendo essa função no filme. E até é legal essa escolha aqui do Batman, porque ele é esse personagem bem racional, cético, né? E que realmente não deveria combinar muito com esse mundo de magia, então ele tá sempre se batendo contra esse mundo. E por isso acho que funciona bem a colocação dele nesse filme. E até o humor do Batman tá sendo bem feito aqui até o momento, porque o humor do Batman sempre tem que ser com frases curtas, assim, ele dá uma largadinha e deu, essa é a piada. Os heróis visitam um amigo do Constantine e da Zatanna, chamado Rich, que é tipo o Robin do Constantine. Mas fora da casa dele, eles encontram espíritos da morte, e eles estão esperando para coletar a alma do Rich. Para variar, esse velho ajudante, ele não está em bons termos com o Constantine. Isso porque no passado, o Rich acabou ficando com um câncer mágico durante uma missão, e o Constantine o abandonou à própria sorte. A equipe tá atrás de uma chave mágica que tá com o Rich, e ele topa emprestar ela, mas ele só faz isso não pelo Constantine, e sim por ele ter conseguido encontrar o Batman. E aí na próxima cena a animação ela volta para aquele elemento de novo sobrenatural um pouco mais carregado, mais pesado. Isso porque essa nova equipe então de heróis vai visitar uma daquelas pessoas que tinham sido possuídas por demônios lá no começo do filme. E é nelas que eles vão tentar usar então essa chave mágica. O Constantine deposita essa chave na mente da vítima. Ele e a Zatanna entram dentro das memórias dela, para tentar achar uma pista dessa entidade que possuiu ela. E é um cenário bem psicodélico e dos dois voando nesse espaço, enquanto eles observam as memórias da vítima. Eles chegam a descobrir uma pista dessa entidade, ao olhar que ela estava usando esse anel estranho. Contudo, ao mesmo tempo, o Batman e o Desafiador têm que enfrentar essa fera conjurada, de novo por aquele feiticeiro desconhecido. E é uma cena interessante que mostra o Desafiador usando vários corpos diferentes para escapar dessa criatura, enquanto depois o Batman usa água e um desfibrador para causar um dano nela.
Mas ainda bem que esse grupo tem a Zatanna, e depois que ela volta com Constantine, ela derrota essa criatura facilmente. E o melhor dessa cena depois é o Batman, né? Depois que ele vê essa criatura e teve que lutar com ela, ele sai lá do hospital como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se ele ainda tivesse, ó, vi essa coisa aqui sobrenatural, mas ainda continua um cara extremamente racional. De novo, uma piada bem encaixada aqui do Batman nesse filme. Voltando à casa do Rich para ele ajudar a identificar o anel que estava naquela memória, a equipe o encontra prestes a morrer, com Jason Blood estando ali na casa. O Batman revive o Rich com uma injeção de adrenalina no peito. O que torna essa cena legal é que dava para ver aqueles espíritos da morte quase pegando toda a alma do Rich. Contudo, ele sobrevive, mas depois ele acaba entrando em coma. Depois de ser levado à casa do mistério para interrogatório, o Blood diz à equipe que ele não tentou machucar o Rich, mas ele estava procurando uma maneira de entrar na Casa dos Mistérios para encontrar a Pedra dos Sonhos que nós vimos naquela cena do poker. E a gente tem uma primeira reviravolta aqui nessa animação, que o John diz que essa pedra não é exatamente bem dos sonhos, e sim que ela traz pesadelos. E aí a gente tem agora um flashback bem legal do Jason Blood contando como ele conheceu então essa pedra mágica. Ele revela que viveu há muito tempo, e que durante a era do Rei Arthur, a pedra foi criada por um sinistro mago que se autodenominava Destino, e que ele buscava conquistar toda a Terra. Aquele desejo clássico de vilão. O Blood lutou contra o Destino, e ele usava poderes de manipulação como nós vimos antes. A princípio, ele é derrotado, mas aí o mago Merlin invoca o demônio Etrigan para acabar com o Destino. Durante a batalha deles, o Etrigan conseguiu partir a pedra em duas, banindo o feiticeiro. O Merlin, antecipando que o Destino foi derrotado apenas temporariamente, ele funde o Jason Blood guerreiro com o demônio Etrigan para lutar contra o mago maligno assim que a Pedra dos Sonhos ressurgisse. O Jason não acha que a casa do Constantine seja seguro o bastante para guardar esse item tão poderoso. Mas nesse momento, Rich acorda e nomeia Félix Fausto como seu agressor, antes de voltar a dormir. E aí também tem uma parte legal, né, que mostra mais esse mundo das magias da DC, que é o Batman falando que a Liga tá catalogando essas pessoas que são usuários de magia, principalmente esse Félix Fausto, mas que eles nunca conseguiram descobrir direito como pegar ele. Daí o Constantine começa a fazer mais das suas magias, e explica que para localizar um feiticeiro assim, somente usando das mesmas artes místicas. Mostrando assim que para determinadas missões da Liga é preciso as pessoas certas. O Constantine, contudo, falha em achar o Fausto, e para isso ele recorre a mais uma pessoa que não gosta dele, o monstro do pântano. Eles chegam no pântano da criatura e a apresentação dela é bem maneira. Novamente, graças à conversa da Zatanna e não do John, ela convence o monstro do pântano a ajudá-los e levá-los até o observatório do Fausto, onde ele vive. E eu adoro isso nesse filme. Como todo novo personagem que aparece nessa animação, todos têm algo em comum, que é odiar o Constantine. O que condiz completamente com a personalidade do Constantine nos quadrinhos, né? Nada mais natural que isso. E sim, ao que parece, aquele feiticeiro misterioso que estava zicando a jornada aqui dos heróis da Liga da Justiça Sombria era esse Félix Fausto. Antes deles se filtrarem no covil do feiticeiro, eles tentam fazer o monstro do pântano ajudá-los, mas aqui ele nega e fala que ele não vai se meter nessa briga, uma vez que a humanidade é o pior adversário da natureza, que é o que ele representa. O Jason Blood recorre à sua forma de Etrigan. Ele entra com tudo no covil do Fausto e começa uma luta com ele. O feiticeiro, inclusive, consegue invocar demônios que lutam contra o Etrigan. O cara é tão safo que ele tinha até um feitiço pronto para a Zatanna não poder falar. E toda essa batalha mágica do Fausto usando seu livro de feitiços é divertida e muito criativa. E até o Batman é útil aqui. Mas aí chega um momento aqui nessa batalha que do nada a Zatanna ativa o modo, sei lá, Fênix Negra, que ela fica descontrolada e mostra que tem muito poder. E é uma grande mostra aqui do poder que a Zatanna tem e ela encurrala o Fausto. Quando parece que ela vai matar o feiticeiro, o John intervém e consegue acalmar ela, dando a entender que ele já presenciou outros momentos assim da Zatanna. A feiticeira se recupera, e aí temos mais uma reviravolta na história. Conversando com o Fausto, a equipe vê que ele não teve nenhum envolvimento naquele atentado à vida do Rich. A animação corta para a Casa dos Mistérios, e é mostrado que o Rich tem um outro pedaço da Pedra dos Sonhos, que ele tem usado para diminuir o seu câncer. E numa cena bem de terror mesmo, ele faz a orquídea se queimar na lareira da casa e ganha o controle dela. O Constantine nota isso quando eles usam sua magia e eles acabam ficando do lado de fora da casa, sendo que ele cria um teleporte para dentro. Poxa, eu acho uma reviravolta bem boa essa, de que o grande vilão na verdade era o Rich, né, esse amigo do Constantine. Você consegue notar algumas pistas de que tem algo errado quando eles encontram ele pela primeira vez, mas não é algo tão na cara assim.
Então eu acho que é uma reviravolta que funciona bem, principalmente sendo um vilão. O Reach tá no modo full vilão agora. Ele até deixa a equipe entrar na casa, mas com os poderes da pedra, ele os captura facilmente. Ele diz como conseguiu só uma lasquinha daquela pedra, e através das indicações dela, ele foi manipulando todos, até conseguir chegar ali na Casa dos Mistérios e obter toda ela. O Constantine tenta dizer que essa voz é do destino, aquele vilão lá do passado, e que ele tá manipulando ele. E dito e feito, o pobre Reach é consumido pela pedra e traz o destino de volta à vida. O John já manda umas ironias em relação à aparência do vilão, mas ele não quer conversa e destrói a Casa dos Mistérios, saindo depois dali. E aqui a gente tá se caminhando, né, pro terceiro ato clímax aqui dessa animação, que é o padrão das animações da DC, tem sempre uma grande batalha no final dela. E assim, esse vilão aqui, esse destino que acaba virando realmente esse grande vilão do filme, eu acho ele muito genérico, sabe? É o mais genérico possível, é um feiticeiro ancestral que quer dominar o mundo, sabe? Só quer espalhar maldade, quer espalhar o caos. Eles até tentam melhorar um pouco esse lado de vilões, colocando esse amigo do Reach pra ressuscitar esse vilão, mas esse é o problema, quem acaba sendo o grande empecilho mesmo vai ser esse vilão genérico feiticeiro do mal no final do filme. A Zatanna salva o grupo da explosão da casa, mas ela desmaia com o esforço da sua magia. O John usa um amuleto seu para recuperar a Zatanna, e aqui ele se culpa por ter trazido ela para essa luta. E olha aqui o Constantine fazendo a sua autocrítica. Em seguida, é mostrado o destino causando destruição e caos numa cidade aleatória. A Liga da Justiça aparece para tentar lutar contra ele, mas aqui ele faz aquele truque de confundir as pessoas e fazê-las perceberem um ao outro como ameaças demoníacas. O Etrigan ataca o destino, mas ele é separado em suas duas metades, o Jason Blood e o Etrigan. Embora eu tenha dito que o vilão ele é realmente genérico e falta muito carisma pra ele, pelo menos a luta em si tem coisas assim interessantes acontecendo. Como ele com a sua magia, né, fazendo os membros da liga ficarem confusos e também separando o Jason Blood do Etrigan, que é algo bem impactante. Como último recurso, o Constantine invoca o monstro do pântano para lutar com o destino. E aqui ele até ajuda, né? Porque ele tá vendo a destruição que esse vilão tá fazendo. Enquanto isso, o Batman faz mais um Lanterna Verde humilhado, ao tirar o anel do John Stewart e aplicar um taser nele. Mas para sorte do morcegão, a Zatanna, já recuperada, consegue incapacitar por agora a Mulher Maravilha e o Superman. E aqui a gente vê o esforço impressionante da animação aqui dos Novos 52 para sempre humilhar o Lanterna Verde. Os caras não pedem uma oportunidade. Voltando para a luta, infelizmente o monstro do pântano também é derrotado pelo destino, mas olha só, a luta valeu muito a pena. A animação é muito boa, e o final é impactante, porque o destino derrota o monstro do pântano, arrancando os restos mortais do Alec Holland do seu corpo, tipo um fatality. E vendo seus planos se esgotarem, o Constantine engana o destino por fazer ele trazer o Constantine para perto dele, para dentro desse escudo protetor que o vilão tem. Com essa brecha, o Jason Blood fere mortalmente o destino, usando a espada do Etrigan, para depois o Constantine e o Batman destruírem a pedra e o corpo do destino. E vemos depois a alma aqui do Reach sendo arrastada para o inferno. Poxa, aqui é um final digno para um filme de Liga da Justiça Sombria, com o vilão sendo arrastado lá para o submundo. Mas ainda tem mais um acontecimento aqui para o final desse filme que faz ele melhorar também bastante. Logo depois, o Jason Blood sucumbe ao seu ferimento mortal de séculos atrás. Isso porque o encantamento do Mele tinha sido rompido pelo destino, quando ele separou os dois seres. E é uma despedida honrada aqui do Jason. A Zatanna, o Constantine e o Etrigan enterram o corpo do Blood perto do local da sua antiga vila. Depois, o Etrigan reconhece a lealdade do Blood e o chama de irmão, para depois ele partir por um destino desconhecido. A Zatanna comenta que concordou em ingressar na Liga da Justiça e também oferece uma posição ao Constantine. Inicialmente, ele recusa, alegando que o Batman não o aprovaria, mas a Zatanna afirma que isso tudo foi ideia dele. Ela depois parece que vai partir sem o John. Mas a animação termina com ela e o John retornando à recém-reconstruída Casa dos Mistérios, dando o primeiro passo para talvez restaurar aí o relacionamento antigo deles. E essa foi a análise, então, da animação aqui do Liga da Justiça Sombria. E eu acho que ela cumpriu muito bem o papel que ela esperava ter, sabe? Que é apresentar esses personagens, apresentar esse lado da magia, do místico da DC, que é o lado atrativo aí desses personagens que compõem essa Liga da Justiça Sombria. Claro, a gente pode ver ao longo aí da animação que a animação dá muito mais prioridade pra Zatanna e o Constantine. Já os outros personagens que ali aparecem, o Desafiador, o Monstro do Pântano, aí esses ficam realmente mais secundários. O Batman tem muito mais destaque, pelo menos. E a escalação do Batman nesse filme é realmente um pouco mais polêmica, porque ele tá com um lado mais de humor aqui, ele é esse personagem orelha,
E não que eu desgoste, eu acho que ele funciona nesse filme. Mas eu acho que eles poderiam ter colocado o que aconteceu depois nas HQs dessa Liga da Justiça Sombria, um outro personagem da Liga que eu acho que funciona melhor e tem mais a ver com esse mundo, que é a Mulher Maravilha. Que ela tá inserida nesse lado mais de magia, de deuses, sabe? Ela sabe muito mais disso. Pô, ela vem lá da Ilha das Amazonas. Mas eu entendo porque eles colocaram o Batman aqui, né? Porque você coloca ele na capa do DVD, vende mais, você coloca o Batman ali no centro, ele tem bastante destaque aqui. E claro, também muita gente não conhece a Liga da Justiça Sombria, talvez mais o Constantine por ter tido um filme antes. Mas enfim, dá pra entender, ele não estraga o filme, eu acho que ele tá bem inserido ali, ele não rouba tanto assim a atenção. Mas no futuro projeto eu gostaria de ver muito mais ali, talvez a Mulher Maravilha trabalhando com a Liga Sombria e outros membros, talvez como o Detetive Chimp, eu acho que se encaixam muito bem nessa equipe. Mas agora eu quero saber de vocês gostam dessa animação, gostam da equipe da Liga da Justiça Sombria? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.